Oi gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnicas para pequenos e médios produtores que cultivam fruta e hortaliça. Hoje eu venho dar uma oportunidade para vocês ampliar o horizonte e tentar introduzir uma inovação de produtos no cultivo de hortaliças. A competitividade está muito grande, existem muitas pessoas cultivando, fazendo com que tenha muitos concorrentes. E uma coisa que nós não podemos parar é de reinventar para não ser o mesmo no meio de uma multidão. Então, nós temos que pensar nas possibilidades de diferenciar o nosso produto no momento de venda e comercialização. E até mesmo mudar o tipo de cliente que vai comprar esse produto. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou passar para você dicas que vai fazer com que vocês tenham algumas ideias e possam sim procurar e utilizar essas ideias dentro do seu cultivo atual. O cultivo atual que nós trabalhamos em campo aberto ou dentro da estufa demanda muito adubo e muito defensivo agrícola. Faz com que o custo de produção se eleve demais e na hora da venda você não tem uma valorização do produto, mesmo se estiver dentro do padrão de qualidade que o mercado quer. Então, para tentar diferenciar esses pontos, nós temos que diversificar a nossa produção, sim, só que trazer um produto diferente para o mercado, porque eles têm um comportamento de alteração ao longo do tempo. Então fique até o final do vídeo que vocês vão descobrir quais são essas inovações que vocês podem se aprofundar e conhecer melhor. Aí, em cima dos seus comentários, posso fazer vídeos explicando cada um deles de uma forma detalhada e que vocês consigam ter esse tipo de manejo, esse tipo de produto diferenciado. Um deles é o microgreen ou microverde. O microverde, ele é, como o próprio nome fala, o cultivo de microplantas, né? O cultivo de microplantas. E essas plantas são aquelas que germinam diretamente da sementinha e o que forma o primeiro par de folhas. Então são aquelas duas folhinhas que saem logo que germina da sementinha e abre e se formam. Ou seja, você vai fazer a colheita desse microverde quando ela tiver de 6 a 7 centímetros de altura. Então você não vai ter um cultivo normal, é como se fosse uma mudinha jovem, bem jovem, praticamente bebê, que vocês vão estar fazendo colheita. Só que claro, vocês não vão plantar em células das bandejas. Não, o microverde é como se fosse um tapetinho de mudinhas bebê que vai ser o tapetinho de hortaliças folhosas. E essas hortaliças folhosas podem ser rúcula, alface, couve, brócolis, beterraba, cenoura, tudo que vocês imaginarem, até abóbora pode fazer um microverde. Então qualquer hortaliça pode ser hortaliça de fruta, hortaliça de folhas, hortaliça de raiz, hortaliça de talos, leguminosa, pode estar usando trigo, milho, ervilha, tudo que vocês possam imaginar. Você pode cultivar o microverde, só que você vai colher ele quando atingir 6 centímetros de altura. E só que, como eu não vou fazer o plantio da mudinha individualmente, nas fotos vocês vão observar que é um tapetinho de microverde que você vai colher. Você pode fazer a colheita dele cortando bem próximo da raiz ou até mesmo comercializando com a raiz, porque daí dura mais na geladeira. Só que você compra, tem que levar rapidinho para casa. Então tem que pensar se o seu cliente vai ter esse tipo de agilidade. Agora, um bom no microverde é o seguinte, qual que é o interessante desse ponto? O microverde, ele é rico em nutrientes,
cerca de 40 a 50% mais do que a planta adulta que estamos acostumados a comer. Por quê? Porque como ele é uma planta jovem em desenvolvimento, ele está no topo do metabolismo para formar tecido de uma planta que vai chegar 100, 200 vezes maior do que a plântula de microverde que nós compramos, que nós também vamos vender. Então, microverde nada mais é do que a comercialização de plântulas. Então, vocês podem olhar no dicionário ou aqui embaixo eu já vou deixar escrito o conceito, o significado de plântulas. Esse ponto é muito interessante porque você pode atingir um público que está cada vez mais preocupado com a saúde. E como esses microverdes têm uma alta concentração de nutrientes em relação a uma planta colhida adulta, então se torna interessante, porque você vai comer uma porção pequenininha com uma quantidade de nutriente muito maior do que uma planta adulta que você tem que consumir muita quantidade. Então isso é muito interessante para pequenas pessoas, pequenas famílias, para aquelas pessoas que moram sozinhas. Hoje nós sabemos que dentro da cidade existe vários tamanhos de família, daquelas que é só o casal que tem, ou se não, 1 ou 2 filhos, ou até mesmo a família de um só, que é a pessoa solteira ou que mora sozinho no apartamento, numa casa e assim vai. Então o microverde é interessante por causa disso, porque nós temos que pensar em que tipo de cliente eu vou colocar esse produto. Claro que, como eu uso uma quantidade muito maior de semente, mesmo eu tenho um curto período de tempo, que no torno é 10, 15 dias, eu já plantei e já estou colhendo, ou seja, o retorno é rápido. Só que ao mesmo tempo você já tem que ter onde vender isso. Então você pode estar começando devagarinho, plantando poucas unidades ou poucas hortaliças, até você conseguir ter um cliente em potencial que compre sempre. Então você pode começar a cultivar por seus amigos, por seus parentes, ver o que eles acham e assim aumentando gradualmente a sua clientela. E o microverde é interessante porque você pode fazer em um espaço muito reduzido. E esse espaço reduzido não vai demandar quantidade grande de água. Pode até ser feito com o uso de luz artificial, essa branca mesmo. Então você pode colocar dentro do seu cômodo, utilizando luz artificial, nutriente, um substrato específico, né? Pode estar se utilizando manta de fibra de coco ou até mesmo o substrato em pó, que pode ser encontrado no comércio. E o microverde pode ser utilizado qualquer tipo de semente de hortaliça. Só que um ponto maior nesse tipo de cultivo é o uso 10, 20, 40, 50 vezes maior de semente para você obter esse tipo de produto para ser vendido. Claro que existem as opções. Você pode vender um tipo de microverde, uma espécie específica em cada embalagem, ou se não, você pode fazer um mix desse microverde, tipo uma salada, e oferecer prontamente para o consumo. A pessoa que comprar vai comprar ele já limpo, pronto para ser consumido. Então a cadeia de frio tem que acontecer desde o momento que você colhe até chegar no seu consumidor ou no ponto de venda. E no ponto de venda também tem que ter um refrigerador. Só que lembrando, é um produto diferenciado, com alto teor de nutrientes, tá? Em pequenas porções, pode ser com um só tipo de hortaliça ou pode ser um mix de hortaliças em tamanho reduzido de no máximo 6, 7 ou 8 centímetros de comprimento, na qual você vai estar ingerindo uma bomba nutritiva
em pequena quantidade. Claro que essa pequena quantidade tem o seu preço unitário. Então, muitas vezes você vai vender em gramas, 100, 150 gramas, que já é uma quantidade razoável, porque são plântulas, tem um peso bem reduzido em relação à planta adulta. Então, você vai estar trabalhando com gramas. Tem gente que começa com embalagem de 50 gramas. Só que aquilo, comece aos poucos. Pouco a pouco você plantando, comece a vender dentro das pessoas que vocês conhecem, para vocês conseguirem ver se o público que você tem contato vai aceitar esse produto. Outro ponto que é muito interessante, se você começa a ir na zona rural, que é próximo da cidade, tenta divulgar esse produto numa academia, num centro nutricional, fazer parcerias com nutricionistas para que possam indicar esse tipo de alimento que você produz. E um ponto bem interessante, o microverde não pode ter o uso de defensivos, porque como o defensivo ele vai ter uma carga química muito grande e o microverde não tem tempo para poder quebrar esse produto químico que vai ser aplicado, ele acaba indo para o consumidor com uma carga alta de defensivo. Então, ou seja, o microverde obrigatoriamente é orgânico. Por quê? Porque você não usa defensivo nenhum, não usa fungicida, não usa nada. Então você só vai incentivar a produção, no caso o crescimento, com um substrato, uma solução nutritiva de baixa concentração, porque você tem que pensar que é um bebezinho absorvendo esse nutriente, e se você aumenta muito a concentração de nutrientes, pode levar à morte do sistema radicular e consequentemente o da planta. Uma coisa que é bem interessante, que eu sempre falo para os produtores que eu atendo, é que no momento você fazer o plantio, eu aconselho sempre deixar as sementes de molho alguns minutinhos ou 1-2 horas para ela absorver a água, e quando você colocar em cima da manta de fibra de coco ou até mesmo do substrato em pó, você tenha já uma semente que já está hidratada, e a semente hidratada ela consegue germinar mais rápido e uniforme. Então o seu tapetinho de microverde ele começa a germinar por igual. Outro tipo de produção que também existe, que veio de fora, como o microverde, é o baby leaf. O baby leaf, como o próprio nome fala, é a folha bebê. Ou seja, o baby leaf seria a mesma coisa como se fosse uma mudinha de hortaliça, aonde a folha não passa de 6-7 centímetros de comprimento. Então, nesse caso do baby leaf, que ser diferente é que ele passa do desenvolvimento da plântula. Essa plântula vai formar outros pares de folha, só que esses pares de folhas não são aquelas primordiais que surgiu na plântula. Ela já vai ter o formato já muito próximo da planta adulta. Então, no caso do baby leaf, é uma folha bebê muito parecida com a folha que um adulto vai ter no momento de colheita. Então, ele se aproxima mais, você consegue distinguir melhor o produto olhando a folha. Novamente falando, pode ser de qualquer hortaliças. Então pode ser baby leaf de todas as hortaliças folhosas que você conhece, sem dizer que existe um mix de sabores impressionante que você pode estar misturando no momento de montar o recipiente que você vai vender esse baby leaf. Então, por exemplo, eu posso ter somente uma embalagem com um tipo só de hortaliça, como também eu posso vender as embalagens como salada e brincar com sabores.
Que nem, por exemplo, baby leaf de rúcula, ele vai ter um sabor mais acentuado, porém menos que um microgreen ou microverde, porque o microverde já é um pouco mais acentuado que o baby leaf, mas continua tendo um nível nutricional muito maior que a folha, ou no caso, muito maior que a hortaliça adulta que nós colhemos. Por exemplo, no caso do alface, nós colhemos com 35, 40 dias. Então, nós temos uma concentração grande de nutrientes no baby leaf também. E podemos trabalhar com cores. Até no microgreen e o baby leaf, eu posso trabalhar com cores sortidas que cada hortaliças vão ter, com sabores, porque tem hortaliças que são mais ácidas, outras mais picantes, outras mais adocicadas e outras mais com sabor mais agradável, dependendo de cada paladar. Então você vai ter um produto com uma explosão de sabor diversificado e ao mesmo tempo com teores nutricionais muito maior do que o produto adulto. E um ponto muito interessante, que você consegue atingir o público infantil, porque a criança vai ver uma folha de alface pequenininha, uma folha de rúcula bem pequena. Então você pode chamar a atenção dos filhos dos seus clientes. Para quê? Porque vai comer um produto natural, rico em nutriente e bonitinho. Então isso acaba atraindo a atenção de um público infantil para resgatar aquela necessidade de consumir hortaliça. Claro que também, não sendo diferente com o microverde, o valor agregado desse produto é maior do que vender um pé de alface adulto. Um pé de alface adulto você vai vender ali por R$2. Uma bandejinha de 50 gramas de microgreen ou até uma porçãozinha de folhas de baby leaf, você pode vender um preço maior de R$4, R$5, dependendo da sua região. Então o baby leaf, como mostra a foto, são folhas bebê, pode ser cultivada em bandejas de cédulas de 128, diferente do baby leaf, que é um tapetinho, ou seja, uma bandeja sem cédulas. E assim você consegue ver até o ponto de muda. Então esse ponto de mudinha, na qual você faz o transplantio para pôr lá no canteiro da horta, é o momento de você deixar ela um pouco mais, crescer um tiquinho mais, para poder ter uma folhinha pequenininha de no máximo 10 centímetros. E olha lá, que eu até acho muito. Então você trabalhando com esse produto baby leaf, nada mais é do que a folha bebê, você tem um produto diferenciado. E novamente falando, vai atender a necessidade das famílias pequenas, que tem somente o casal ou no máximo 2 filhos. E para incentivar também as crianças a comer hortaliça. Por que eu falo que a folha bebê tem essa característica de chamar a atenção das crianças? Primeiro que você consegue ver a folhinha bem parecida que a planta adulta. Segundo, que a concentração que faz aquele gosto mais acentuado na boca não é tão grande quanto no caso o microgreen, que no caso é o microverde, porque o microverde o sabor é muito mais intenso. O baby leaf é um pouco menor, então faz com que a criança ele consiga aceitar melhor esse sabor. Mas também tem hortaliças baby leaf que tem um saborzinho mais adocicado. Então existe um mix que você pode estar trabalhando para que essa criança consiga consumir o mais diverso possível de hortaliça. Uma vantagem disso é que o agricultor ele vai dispor novamente de um espaço menor. Só que como as folhas bebês ficam um pouco mais tempo, em torno de 15 dias, no máximo 20, estourando,
no solo, ou seja, no substrato, eu necessito de ter uma nutrição, mas sem o uso de defensivos químicos também. Então, o microverde e as folhinhas bebê também são produtos que não pode ter uso de defensivo. Então, o investimento na estufa, nesse primeiro momento, é em relação a ter cuidados ao redor da estufa. Por exemplo, Érica, eu não tenho condições financeiras para adquirir as telas com abertura tão pequenininha que não permite a passagem de inseto, porque são telas caras. Então aí você tem que estar investindo no quê? No controle em torno da sua estufa, utilizando produtos alternativos e caudas, e no extrema necessidade um produto químico para poder manter o seu entorno da estufa livre de pragas, que consequentemente é o que pode entrar dentro da estufa. Por isso que é extremamente importante ter nos dois cultivos, tanto no microverde quanto nas folhas bebezinho, o que? O plantio de cerca viva, ou seja, você vai usar plantas ao redor da sua estufa que vai circundar tudo, e é nessas plantas que vão ser barreiras, que não vai deixar a entrada de insetos, que será utilizado os defensivos alternativos, cauda e etc, que tem baixo poder residual, que possivelmente pode entrar através de deriva dentro da estufa e cair nas folhinhas bebê. Então nós temos que pensar isso, porque eles são sensíveis para certos produtos, e outra, vai deixar um residual para o seu cliente consumir. Então isso é um ponto que a gente não pode deixar. Nós não podemos deixar nesses produtos de consumo imediato levar defensivo químico para dentro da estufa. Ou melhor, esses produtos de consumo imediato levar defensivo químico para o consumidor final. Por mais que esses produtos são atrativos para os olhos, porque você pode fazer salada com mistura de cores e sabor, são atrativos para as crianças, para os adultos solteiros, que hoje nas cidades você tem uma quantidade bem grande, ou para as pequenas famílias de uma ou mais pessoas, que hoje nós não temos famílias com mais de 3, 4 filhos. Restringe no máximo 2, e olha lá quando não é 1. Então, pensando nisso, nessa realidade, nós podemos ter um nicho de produto para entrar no mercado. E outra, são produtos que vocês vão precisar de uma área pequena. Um microgreen vocês podem plantar em prateleiras, um microverde também, se for o caso. Só que claro que vocês têm que estar com o uso de iluminação artificial, mas vale a pena também, não é? Não deixa de ser uma opção de cultivo, tá bom? Então são coisas para se pensar. Claro que eu não consigo entrar muito na parte de nutrição, porque senão vou tomar muito tempo aqui no vídeo. Mas vocês querendo saber certinho nutrição de microverde e folhinhas bebê, manda mensagem que eu faço um vídeo especificamente falando sobre isso. Uma outra coisa que está entrando no mercado e já começou em algumas quitandas, algumas lojas de hortaliças nos bairros, principalmente naqueles que tem maior movimento de pessoas, é o cultivo de mini hortaliça. Então tudo que você pensar em pés de alface em miniatura. Mas, Érica, como que pode ser uma hortaliça que tem um diâmetro de 30 centímetros ficar no tamanho, no máximo, uma palma da mão, e ainda uma palma de mão fechadinha? Porque se você abrir já é maior do que ela é realmente. É a metade da minha mão aqui. As minis hortaliças, elas são desenvolvidas por melhoramento genético.
Esse melhoramento genético nada mais é do que cruzamento entre espécies da mesma família, entre espécies da mesma família, para atingir um tamanho menor do que o convencional. Por que isso? Porque no mesmo apelo, as famílias estão diminuindo, tá? As crianças também acham a mini hortaliça a coisa mais fofa do mundo. Então eu posso ter mini alface, mini pimentão, mini tomate, que é mais comum, que são aqueles tomatinhos com mais sabor, mais docinho, né? Mini abóbora, mini berinjela, mini alcachofra. Já existe há muito tempo a mini cebola, que as pessoas até faz conserva dessas cebolas. Então, se vocês forem parar para pensar, a mini hortaliça já existe mais tempo. Só que a diversidade dessas mini hortaliças, elas aumentaram ao longo dos anos graças ao melhoramento genético. Então, o melhoramento genético não é mágica. Simplesmente vai pegar uma hortaliça de um tamanho maior, natural, que a gente está acostumado a comprar, reduzir ela um tamanho assim, vamos supor, 20 vezes menor, ou será 20% do tamanho original, com nutriente, sendo atrativo para as criançadas. Então, muitas vezes, se a mãe faz... tem mini chuchu também, lembrando, né? Agora eu pesquei aqui na memória. Então, se vocês param para pensar, todas as mini hortaliças que eu falei a vocês já é uma realidade. Só que são desenvolvimento de melhoramento genético. E o valor agregado também é maior, ok? A durabilidade da alface, a mini alface, é maior do que a alface convencional, por exemplo. Porque daí, no caso, ela se torna um melhoramento genético de alto potencial tecnológico e, com isso, faz com que ele seja mais resistente do que aquela alface que nós utilizamos no nosso dia a dia, que ela não vai durar muito tempo dentro da geladeira. Então, a mini hortaliça tem essa vantagem, ela não ocupa espaço, pode ser cultivado em hidroponia também ou no solo, vai depender. No caso, as mini hortaliças são cultivadas na hidroponia. E as mini abóbora, mini pepino, mini pimentão, esses de fruta já é no solo. São manejos diferenciados. O mini tomate, que é o tomate cereja ou grape, que as pessoas chamam, tem um sabor delicioso. São particularmente mais adocicados que o tomate que nós estamos acostumados a consumir. Ele está ganhando não só as crianças, mas também os restaurantes renomados, os chefes de cozinha acham interessante trabalhar com as mini hortaliças, porque eles gostam de usar esse tipo de produto para poder decorar os pratos. Então imagina você fazer um mini pimentãozinho recheado, por exemplo, ou fazer uma salada com mini tomate e mini pepino, ou fazer até mesmo colocar dentro de uma mini abóbora, que não mais é o tamanho de uma cumbuquinha que a gente toma caldo. Você vai ali, abre e faz com que essa mini abóbora possa ser até um recipiente, né, para você colocar o caldo, uma sopinha ali dentro no inverno. Fica super bonitinho, charmoso. Então, os restaurantes estão vendo com um interesse muito grande a necessidade de ter mini abóboras, mini hortaliças para fazer o seu prato, para decorar. Então, é um ponto muito interessante que vocês podem estar explorando dentro do seu cultivo. Então, assim, vai sair daquela agricultura de hortaliças que cada um está acostumado. Então, vai ser um produto diferenciado que se coloca dentro do mercado e ainda o cliente é outro.
O cliente vai dar valor para aquilo, porque vocês vão estar atingindo especificamente o ponto de comércio muito diferenciado do que a dona de casa que vai no supermercado e compra hortaliça para semana, que é com quilos. Não, esses aí muitas vezes é só para, por exemplo, o mini hortaliça é para decoração. As folhinhas babies também pode ser para decoração. E o micro verde também pode ser para decoração. Então essas 3 opções que eu passei a vocês agora são utilizadas para decoração. Então as mini hortaliças é a coisa mais fofa do mundo. É tudo que você imagina em tamanho miniatura. Então vai até, por exemplo, imagina eu fazer chuchu cozido para o meu filho, para minha filha, e eles são minis e não aquele chuchu cortadinho. O seu cliente vai adorar. Então, hoje na horticultura, se a gente não entrar com esse tipo de diferencial no mercado, nós vamos sempre estar cultivando as mesmas coisas, tá? E quem cultiva as mesmas coisas são muitas pessoas. Só que ao pouco entrar com isso. Só que não é para começar esse tipo de cultivo de mini hortaliça logo de cara numa área gigantesca. Pelo contrário, porque o cuidado é o mesmo. Ela vai ser uma planta que os seus frutos vão ser menores. Só que eu vou ter que ter o cuidado de monitoramento, com nutrição, com manejo de praga e doenças, colher no ponto ideal e até mesmo para você poder ter qualidade, tem que cuidar dos seus frutos, ser todos no mesmo padrão. E graças ao melhoramento genético, as mini hortaliças elas já têm um padrão, tá? Sem dizer também, tanto o micro verde, folhinhas bebê e as mini hortaliças já têm semente no mercado. Ou seja, já existe essa disponibilidade. Só que lembrando aqui um ponto muito importante. O microverde, por utilizar muita semente, você tem que tomar cuidado com doenças. Então tem que ser tudo esterilizado. Pode ser com álcool 70 dentro da bandeja, suas mãos, né? Utilizar máscara para não respingar saliva no cultivo de microgreen ou microverde, porque se eu contaminar, mesmo que é um ciclo rápido, eu perco uma quantidade muito grande de semente e a gente não pode ter esse tipo de prejuízo. Então essa parte de manejo, essa parte de nutrição, de tratos culturais que você vai estar fazendo no microverde, um baby leaf e nas mini hortaliças, nós podemos estar falando em um outro vídeo bem mais específico, né? Então vai depender da demanda de vocês. Mas aqui eu já trago 3 tipos de produtos diferenciados para você entrar no mercado com linhas de produção altamente seletivo, porque vocês vão estar comercializando isso em grande centro urbano, ok? Então, se vocês já moram perto desse centro urbano, é uma opção super interessante, né? Fazer com que os restaurantes conheçam esses produtos é um ponto legal, porque um micro verde e um baby leaf e a mini hortaliça, elas são utilizadas para decorar pratos dentro desses restaurantes. E pode ser utilizado por nós consumidores normais como uma fonte de nutriente impressionante. E eu posso fazer os meus filhos de amigos, a consumir mais hortaliça, porque são todas pequenininhas. Então esse é um ponto bem legal. Então aqui nesse vídeo nós falamos de microverde, que nada mais é que a plântula, né, com o primeiro parzinho de folha. A folhinha bebê nada mais é do que a folha
A partir do momento que saiu o primeiro parzinho, que é a plântula, que é o microgreen ou microverde, eu vou ter a formação de outras folhas, que são as folhas bebê. E essas folhas bebê, elas são mais parecidas que as folhas de plantas adultas daquela espécie. E a mini hortaliça é interessante porque ela vai trazer todo um charme no preparo. A criança pode comer com maior satisfação uma salada. Então tem sabor. E como foi feito o melhoramento genético, esses tipos de produtos ele tem um sabor mais agradável. Então o melhoramento genético não é só para deixar as hortaliças menores, são para melhorar o sabor dessas hortaliças. Infelizmente, na mini hortaliça, muitas sementes são importadas do Japão, dos Estados Unidos, algumas da Europa. Então, ainda acaba sendo um investimento inicial de semente para essas três inovação tecnológica que eu passei a vocês, um pouco mais caras. Mas eu acho que vale muito a pena poder ter essas opções para vocês estudarem. Como eu falei, vocês podem trabalhar com isso aos poucos, devagarinho. Não precisa fazer um cultivo grande desse produto sem saber como vai ser a aceitação, tá bom? Então eu agradeço muito que vocês ficaram até o final do meu vídeo. Curta minha página na rede social e se inscreva no canal do YouTube, porque lá vai estar todos esses vídeos de forma íntegra, tá? Ou seja, completos. E me seguem lá no meu canal do YouTube para que vocês recebam as notificações de tudo que está sendo postado novamente, tá bom? Até um próximo.